Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Mentoria. Meu nome é Daniel Reis. Eu ajudo empresários e empresárias a ter uma empresa mais lucrativa. Bom, vamos lá. Fala aí pro pessoal que está te vendo. Quem é você? De qual cidade você está falando? Que tipo de negócio que você tem? Pessoal, eu sou de Maringá. Eu e a minha irmã, nós temos um negócio de doces artesanais. Nós fazemos lembrancinhas, bolos, doces. E esse ano a gente está com novos projetos, né? Já seguindo a orientação do Daniel. Já escrevemos muitas coisas. E agora, esse comecinho, a gente está querendo fazer um direcionamento para os nossos doces. Porque, assim, atualmente, nós trabalhamos com bolos, sem ser aquele bolo naked, que é sem ser aquele bolo que é, assim, decorado, assim, aquele bolo que tem as camadas aparentes. Nós trabalhamos com alguns docinhos, né? Brigadeiros, beijinho, ninhos tradicionais. Trabalhamos com as lembrancinhas, pão de mel, bem casado, suspiros, bolachinhas de nata. E assim, a gente percebeu, né, durante o ano passado todo, a gente seguiu a orientação do Daniel, a gente anotou tudo que foi vendido e fizemos lá a verificação do faturamento mensal, tudo certinho. E analisando isso, a gente percebeu que o produto que mais sai é o pão de mel. Até porque eu sou web designer, então eu consigo trabalhar a arte nesses pães de mel e imprimir o papel arroz. Então, nesse ano, a gente estava pensando, como a gente só faz o pão de mel tradicional, que é com doce de leite, nós estávamos pensando em focar mais nesse produto, já que é o que mais sai. Então, nós pensamos em diversificar o sabor, né? Aplicar, tipo, sabor brigadeiro, beijinho, né? Ninho com Nutella, né? Na composição, né? Junto com a massa do pão de mel. E aí nós estávamos pensando em comprar, em adquirir alguma impressora para estar fazendo isso mais a pronta entrega, porque no momento a gente não consegue atender a pronta entrega, porque eu tenho que montar a arte e imprimir lá onde que é a loja, que faz a impressão do papel. Como a gente vai ter um espaço aqui para estar fazendo, a gente quer aumentar a produção e viver disso. Aí, queria um direcionamento nessa parte, Daniel. Como avaliar os concorrentes, como ter uma visão assim de mercado, para a gente conseguir avaliar se isso vai funcionar. É mais nesse sentido. Tá. Ó, você não se apresentou e não falou o nome seu e da sua irmã, hein? Ah, meu nome é Kátia e da minha irmã é Karina. A Karina tá onde agora? Tá trabalhando. E assim, ela sabe que você ia entrar aqui na live ou não? Não? Então vou tentar deixar salva para ela ver depois, tá bom? Ah, sim, beleza. Bom, é interessante, né, você trazer esse ponto hoje, Kátia, porque ontem à noite eu dei uma aula sobre plano de negócios. E eu estava montando um esboço aqui, você não vai acreditar. O esboço que eu estava montando era justamente sobre plano de negócio. E tem muita gente, né, o empreendedor, em sua maioria, o empreendedor, ele é mais executor do que planejador. Sim, A maior parte dos empreendedores ama mais executar do que planejar. E muitos sim, planejamento burocracia, muitos acham o planejamento perda de tempo, muitos acham o planejamento algo que não agrega valor. Por quê? Enquanto eu estou planejando, Daniel,
Eu podia estar fazendo um monte de coisas. Só que a Uhum. história, né, de você conseguir se organizar para correr muito mais rápido, né? Aquela tirinha, aquela história dos dois meninos que estão vendo o leão vindo atrás deles. Um começa a correr desesperado, o outro para calçar o tênis, e aí ele Sim. tênis, o outro já está bem longe. E ele está com a esperança de, né, não ser pego pelo leão. Só que Uhum. botar o tênis e começa a correr. E ele começa a correr, correr, correr e passa o outro menino. Então, quando a gente olha a concorrência, se a gente não se planeja, a gente corre o risco de ter a nossa concorrência passando, voando pela gente. E a gente tem que se organizar. Sim. Mas por que eu estou falando isso? A Kátia falou o seguinte, Daniel, a gente trabalha com doces artesanais, com pão de mel, com bolos. Você falou de um bolo que chama naked cake, né? Naked Isso. cake é Uhum. pelado, né? Traduzindo para o português, aquele bolo pelado. É. E aí, você falou, a gente pensou em dar mais ênfase ao pão de mel e abrir variações do pão de mel. Afinal de contas, a gente faz hoje só o de doce de leite e tem uma saída muito boa. Pergunta, pergunta. Qual é o percentual de representatividade do pão de mel no seu faturamento mensal? Ah, isso deve dar por volta de uns 30% ou mais, 35%. 30%, beleza. E para Como ele é um produto de menor valor, porque o nosso pão de mel hoje está custando, o único está custando 8,20. E com relação a um bolo pequeno está custando 120, um bolo de 1,5 kg. Aham, Então, assim, né, em relação ao faturamento, aí ele acaba sendo menor, mas a gente tem atendido bastante, a gente percebe que de cliente, diferentes clientes pedem, entendeu? entendi. E aí, você, para ganhar no pão de mel e chegar a esses 30% de faturamento, você tem que ter um volume significativo, certo? Sim. Pergunta: é interessante para você focar mais no pão de mel, mesmo tendo um volume muito maior a ser feito do que nas tortas, nos bolos e nos docinhos? Sim, A sua margem de lucro no pão de mel é significativamente maior do que os outros itens que você oferta hoje? é. Beleza. É, Esse, essa, assim, não é tão maior, só que o diferencial do pão de mel é a parte da produção. O bolo, você tem que fazer o massa e o recheio um dia, no outro dia montar o bolo, no outro dia decorar. O hum, pão de mel, a diferença dele é que a massa você pode bater e congelar. Ela dura até 3 meses congelada. O doce de leite é o leite moça cozido. Então, a durabilidade desses produtos para você montar uma esteira de produção é maior e eu entendi, consigo atender na pronta entrega, entendeu? entendi. Legal. Algumas perguntas que são importantes vocês se fazerem, tá? Uhum, Importante você entender o seguinte: esse destaque veio através do pão de mel com recheio de doce de leite. sim, E aí vocês devem ter olhado uma para outra e falado: irmã, Kátia falou para Karina, Karina falou para Kátia, não sei quem falou primeiro. E se a gente desse um foco maior em pão de mel? O bolo, diferente do pão de mel, ele é solicitado geralmente para ocasiões especiais, para datas comemorativas. O pão de mel, eu posso pedir porque eu gosto de comer com frequência, eu posso pedir a todo momento. Eu não preciso pedir só quando eu tenho uma época festiva, um evento. sim, Porém, o pão de mel de vocês ganhou destaque, né, no sabor doce de leite. E aí você falou assim, irmã, e se a gente fizesse outros sabores? A gente precisa avaliar se esses outros sabores também serão bem aceitos pela audiência. Então, sim, uma das coisas que você pode fazer de cara para antever o sucesso,
para tentar prever o sucesso dessa nova iniciativa é uma pesquisa com a sua audiência. Se você Uhum. tem um WhatsApp com cliente, faça uma pesquisa dentro do grupo de WhatsApp. Se você divulga os seus produtos nos stories, faça uma pesquisa nos stories, de preferência num sábado, quando as pessoas estão mais presas no celular. Pessoal, vocês gostam do nosso pão de mel, mas, ou melhor, vocês sabem que a gente trabalha com pão de mel também? Sim ou não? Primeira pergunta. Uhum. Pergunta. Você já consumiu o nosso pão de mel? Sim ou não? Ou então, sim, ou então adoraria consumir. Terceira pergunta. Aí você abre uma lista de opções. Se nós fôssemos fazer um outro sabor de pão de mel, qual vocês gostariam que fosse oferecido para vocês? Ninho com Nutella? Brigadeiro? E, sei lá, aí você vai colocar as opções. Sim. O mais votado é aquele que você talvez tenha que começar a experimentar, a testar, a oferecer. Por que que isso daí é importante? Porque você está planejando e evitando perder dinheiro, perder tempo, se desgastar com algo que lá na frente você vai falar assim: puxa vida, eu fiz aqui o de ninho com Nutella porque eu achava que ia vingar, mas a minha audiência não curtiu. Uhum. Faz algo pensando na gente, no nosso gosto. Como é que pode alguém não gostar de ninho com Nutella, Daniel? Não sei. Mas se eu Tá. for pensando no meu gosto, eu abriria uma sorveteria só com sabor de chocolate. Se eu fosse abrir o que eu quero, eu ia falar assim: ah, tem que ser só com chocolate. Mas a Vanessa ia falar assim: tem flocos. Não tem flocos? Então não quero. Então, escutar o nosso cliente é uma parte indispensável para o sucesso do nosso negócio. Se você não escuta o seu cliente, você tem uma chance enorme de fracassar. Então, assim, gente, eu preciso que vocês entendam que quanto mais vocês escutam os clientes de vocês, menores as chances de vocês lançarem um produto e esse produto ser mal sucedido. Faz sentido? Sim, Cara? faz sentido, com certeza. E vocês já pensaram ou já começaram a fazer algo nesse sentido ou não? Não, ainda não. Eu estava pensando isso essa semana, de colocar umas enquetes, colocar, né, conversar. Aí eu falei, ontem não deu para entrar, né? Eu falei, acho que vou falar com o Daniel, vou tirar uma ideia, porque aí a gente faz mais assertivo, né? Entendeu? Exatamente. E E olha só, se você tem uma audiência fiel, obviamente que a sua audiência ela não vai, às vezes, mudar de gosto. Gente, convenhamos, chocolate a grande maioria gosta, certo? Chocolate nunca vai ser um sabor que vai ser ignorado pela minha audiência. Então, eu não preciso, presta atenção nisso, eu não preciso fazer enquete todo ano. Eu não preciso fazer enquete com a minha audiência todo ano. Porém, existe um poder na enquete. Eu tenho certeza que a Kátia, ela tem condição de responder essa pergunta, porque a Kátia, ela está lá dentro do mapa da mina, ela é minha aluna. Então, a parte de gatilhos mentais, se ela já estudou, se ela já foi lá para aquela aula e já fez o seu dever de casa, ela vai saber. Quando você faz, você quer chutar ou não, Kátia? quero, aham. Então vai, chuta aí. Antecipação. Você está criando uma expectativa no cliente. Excelente. O que mais? Pode tentar outro. Ai, ai, ai. Antecipação. A Vanessa Rodrigues falou engajamento. O que mais? Fazendo o cliente se sentir parte, participando, né, do contexto em que a gente está tentando desenvolver e para atender ele melhor. A Daniele falou aqui, as pessoas se sentem importantes em participar Sim, de escolhas.
A Luana, que também é aluna do Mapa da Mina, falou aqui de interação. Olha só que interessante. E aí, eu vou desativar os comentários aqui rapidinho para falar sobre isso. Kátia, olha só que Hum, interessante. Dani, eu quero vender mais. Eu ouço essa pergunta pra caramba. E sabe por que que as pessoas não conseguem vender? Porque elas não escutam o cliente. Quando você chega e faz uma enquete com seus clientes, você não está fazendo uma enquete apenas para saber qual é o produto que seu cliente quer. Quando você faz a enquete, você está gerando o gatilho do comprometimento. Porque esse cliente está fazendo parte da construção do seu menu. Quando você lançar um produto que ele votou, ele vai falar: esse produto está lá porque eu votei. Ele está comprometido contigo. Isso aumenta a chance dele chegar e falar: eu vou comprar, porque eu tive uma influência na decisão daquele menu. Outro gatilho que eu trabalho, o gatilho da antecipação. Porque se você está fazendo uma enquete para escolher o produto que você vai oferecer, o serviço, o cliente ele está entendendo que vem novidade por aí. Vem novidade sim, por aí. E com isso eu gero o quê? Eu gero mais engajamento, eu gero mais proximidade, eu gero mais familiaridade com o meu cliente. Então, quando eu lanço o meu produto, o cliente ele se sente tão parte disso que ou ele vai consumir ou de repente ele vai te indicar para alguém. E aí você sim, realmente vai vender mais. Só que as pessoas só querem vender mais, sem fazer nada de diferente. Ou seja, enquanto você não estiver ouvindo bem o seu cliente, você vai continuar vendendo no mesmo patamar que você está vendendo hoje. uhum, É louco isso, né? É algo, é, é algo que custa quanto? Nada! zero, Nada, 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 nada. Só que às vezes a gente tem preguiça de fazer isso, né? Às vezes a gente tem preguiça de chegar e interagir, em bater papo, em ouvir o nosso cliente. Quanto mais a gente escuta o nosso cliente, mais perto a gente está da venda. Porque o cliente, geralmente, ele solta ali, em algumas palavras, informações preciosas para você chegar e conduzir ele ao fechamento da venda. Faz sentido, Kátia? faz sentido, E faz sentido. aí, desse estudo, para vocês identificarem, né, a receptividade em relação a outros sabores de pão de mel. Uma coisa interessante também, e aí eu, como criador do Mapa da Mina, não poderia deixar de falar isso, é você avaliar qual seria a margem de lucro de outros sabores do pão de mel, além do sabor de doce de leite, né? O ninho quando Uhum, seria a sua margem, a quanto você venderia, qual seria o preço de custo dele e qual seria esse diferencial, o de brigadeiro sim, e assim sucessivamente. Faz sentido sim, chegar a fazer essas faz, coisas. com certeza. Então, até essa mudança, essa revolução toda, foi assim, dando uma pesquisada, a gente usou a Jane do Brownie como um exemplo. Ela tem o brownie, a gente comeu o brownie dela, é muito, muito gostoso. Comer aonde? E, hã? Comer aonde? Aí, né, Foi muito no bom. encontro, no ano passado, inesquecível. E aí ela tem vários sabores, né? E aí a gente começou a pensar, falou, ó, a gente, né, a gente tem um produto muito gostoso que sai bastante, a gente podia tentar, né, focar nele até para aumentar a produção. E aí, no intuito também de montar as lembrancinhas, montar umas caixas diferenciadas, ou às vezes montar de pote, alguma coisa, a gente já pensou, já olhou, deu uma olhada. Aí a gente estava pensando nos formatos de como oferecer. E aí a impressora para ter uma agilidade, é claro, mais para frente, né? Se a gente vê que o negócio pega. É porque assim, a gente estava olhando e o negócio que as pessoas assim a gente tem que ser conhecido por alguma coisa, ser especialista em alguma coisa. Eu estava olhando os perfis dos doces das pessoas. Quem faz tudo acaba não fazendo nada.
entendeu? Aí eu estava pensando nessa parte. Isso, o que que você vê nisso? Então, eu entendi a preocupação, né? Vocês querem ser reconhecidas, de repente, na cabeça de vocês, né? Vamos pensar aqui, como o É, melhor pão de mel de Maringá, por isso. Ah, é, exemplo. É viável? Lógico que é, né? Agora, se esse é o seu objetivo no médio e longo prazo, toda a sua comunicação, todo o seu branding, o seu posicionamento tem que ser voltado para isso, né? É óbvio que você não vai deixar de anunciar os docinhos, os bolos. sim, O objetivo é você virar uma expert em pão de mel. Então, isso daí é uma mudança estrutural no negócio. Porque assim sim, você já pode pensar na impressora, você já tem que pensar numa produção em massa, porque para sim, você ter uma referência, mais pessoas precisam consumir. Então você tem que ter uma qualidade alta, mas um volume também significativo, para que as pessoas sim, pensem assim, ó, pão de mel, ah, tem que ser com a Cátia e com a Karina. sim, Cátia com a Karina. Se você não fizer com a Cátia e com a Karina, se você está comprando pão de mel aqui em Maringá e não é com elas, você está comprando o produto errado, entende? sim. Mas aí você tem que começar a direcionar a sua página para isso. Porque hoje o seu arroba é sabor e doces artesanais, né? Uhum, E isso daí, obviamente, que não tem nenhuma citação em relação ao pão de mel. Tem problema? sim, Não, não tem problema. Mas concorda que eu não estou reforçando o meu maior desejo? Então, assim, eu, por exemplo, aqui, Daniel, você fala para quem aqui na sua rede social? Eu falo para pequenos e médios empresários e empresárias que desejam ter uma empresa mais lucrativa. Ponto. Se a pessoa não tem uma empresa, o meu Instagram não é para ela. Ela vai entrar aqui e vai falar assim: nossa, que saco, esse garoto fala todo dia negócio de empresa. Sim, e vou falar para sempre. E se você não tem uma empresa ou não tem o sonho de ter uma empresa, eu sei que você vai ficar chateado aqui. E você talvez vai parar de me seguir. E tá tudo bem. Tem muita gente que fica preocupado, Kátia, com o seguinte: Daniel, mas e se eu falar só disso na minha rede social? As pessoas vão parar de me seguir. Isso não é bom. Não é bom? Talvez seja maravilhoso. Você está filtrando a sua base. Você está tirando gente que nunca ia comprar de você mesmo e você está deixando só quem vai comprar de você. Adulto, uhum, adulto não quer seguidor. Adulto quer cliente. E às vezes a gente fica preocupado assim. Ai, se eu postar tal coisa, vai ter gente saindo. Meu filho, você tem quantos anos? 13? 12? Você está preocupado com o quê? Com curtida? Curtida não paga boleto, não. Você tem que pensar o seguinte: se eu trabalho com pequenas e médias empresas, o meu foco é o pequeno e médio empresário que quer ter uma empresa mais lucrativa. Tem amigo meu, Kátia, que me hum, segue e não tem empresa. E não tem o sonho de empreender. Eu nem sei mais como é que essas pessoas me aguentam. Eu nem sei mais. Que é todo dia falando de como fazer a sua empresa mais lucrativa. Agora, um ponto imprescindível. Tem duas coisas que você precisa fazer na sua rede social para que ela seja atrativa. Você precisa educar e você precisa entreter. uhum, Educar e entreter. Se eu falo só de negócio, 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 ninguém vai me aguentar mais. Vai chegar uma hora que o pessoal vai falar assim: nossa, chega a ser chato. Se eu digo que eu vou ajudar pequenas e médias empresas e eu só falo de palhaçada, 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 piada, 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 vida pessoal, vida pessoal, vida pessoal, vai ter gente que vai falar assim: cara, esse cara não está falando para pequenas e médias empresas. é, Então, qual que é a grande sacada? Se você e sua irmã vão começar a falar de pão de mel, a maior parte, ou melhor, deixa eu refazer a minha frase. Se vocês desejam ser vistas como experts em pão de mel na cidade de Maringá,
vocês precisam ter um conteúdo mais maçante, voltado para pão de mel. Você vai ter que falar mais de pão de mel para as pessoas entenderem que é o carro-chefe de vocês. Esse é o primeiro ponto. Agora, você vai falar só de pão de mel, pão de mel, pão de mel, pão de mel, pão de mel? Não. Você vai fazer isso de maneira leve. Você vai falar o seguinte, de um feedback de um cliente. Você vai falar de uma embalagem, você vai falar de uma arte que você fez no pão de mel, como você entregou para mim, estava incrível. Você vai falar do recheio. Você vai mostrar os bastidores de um pão de mel sendo feito. Você vai mostrar a complexidade de fazer um pão de mel. Mas, Daniel, eu não acho complexo. Para você não é complexo. Mas alguém sabe fazer pão de mel como você faz em casa? Duvido. Então você vai mostrar. Você vai mostrar a sua vida pessoal um pouquinho para as pessoas saberem quem é a Kátia, para saberem quem é a Karina. Afinal de contas, a Kátia e a Karina são duas mulheres que têm vida. E o empresário, a empresária que divulga o seu trabalho aqui na rede social, ele tem que entender que as pessoas não querem robôs vendendo para elas. As pessoas querem saber se tu malha, se tu vai à academia, se você come carne, se tu come salada, se você toma uma cervejinha no final de semana, se você consome os produtos que você oferta, se você é casado, se você tem filho. Isso humaniza o seu contato com o cliente. E aí o cliente ele se conecta. Porque uma mulher que tem o seu perfil, ela vai comprar o pão de mel contigo. Ela vai se conectar com você. Faz sentido isso que eu estou falando, Kátia? Faz sentido. Faz sentido. O que você Com acha? certeza. Nós já estamos nos dedicando mais a fazer os stories e já esse final de semana já vou começar a aplicar essa pesquisa e até a Karina também está fazendo os stories. Nós estamos estudando para ver se esse ano deslancha. Olha, eu quero muito, muito, muito receber notícias suas, mas queria saber se valeu a pena você ter entrado aqui. Com certeza, sempre vale. Gente, quem não entra no curso e quem não entra nessa live aqui, tá perdendo. Só tá perdendo. Pessoal, a Kátia, para quem não sabe, deixa eu desativar os comentários aqui rapidinho. A Kátia, para quem não sabe, ela tem o meu número pessoal, tá? Ela faz parte do Mapa da Mina. O Mapa da Mina é o meu curso pago. E ela tem acesso ao meu número pessoal e ela tem acesso a um grupo de alunos onde ela poderia jogar a dúvida dela lá dentro do grupo. E por que eu valorizo demais você ter entrado aqui, Kátia? Porque eu acredito que dessa maneira aqui a gente consegue debater muito melhor a respeito da sua dúvida. Sim. E não é todo aluno do Mapa da Mina que tem essa desenvoltura para chegar aqui ao vivo e tirar as dúvidas. Então, se você é meu aluno ou não, entre aqui, porque tirar a dúvida ao vivo permite que a gente converse sobre mais minúcias do tema. Sim. E eu queria te agradecer por você ter entrado aqui. Foi muito legal conversar com você. Ai, com certeza. A gente fica com saudade, né? Das aulas, porque quando começa o curso, pessoal, toda semana tem aula com ele. E nossa, não dá para enjoar. Você vai vendo assim as coisas acontecer, a aula acontecer, quando viu já acabou. E a gente fica com saudade. Mas tá sendo muito gratificante, assim, a gente olhar para o nosso negócio, saber o que a gente está fazendo, sabe? E ter um direcionamento certo. Se você fizer aquilo ali, o negócio vai andar, né? E tá sendo muito bom. Nossa, muito bom mesmo. E, gente, só vou falar uma coisa. A minha turma foi a turma 5, eu fui a segunda a comprar. E se você seja esperto, levanta cedo e compra. E se você já sabe que vai entrar, você ganha uns negócios aí. O Daniel sempre tem umas novidades nas paradas. Tá. Então, bom, Kátia, um beijo para você. Obrigado por você ter Beijo. entrado. Só clicar no xizinho aqui em cima. Eu que agradeço, tá? Obrigado. Beijo na Fábio, na Sara. Obrigado, obrigado, obrigado. Beijão. Tchau.
Tchau, tchau.